Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Deep Talks, o podcast da Unisoma. Eu sou Mônica Quast, cientista de dados, estou aqui com Adriano Tomás, analista de negócios, para conversar sobre inteligência artificial. Então, todo episódio aqui a gente tem convidados diferentes para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto que está super presente no nosso dia a dia, às vezes muito mais do que a gente imagina, está escondido ali, né, que a gente não está vendo, mas está presente. E aqueles recadinhos que a gente sempre fala no começo, né? A gente quer ouvir o que vocês estão achando do podcast, a gente quer críticas, sugestões. Então, assim, o recado que você tiver para mandar, pode mandar, que a gente quer saber. Para quem está assistindo no YouTube, já sabe, tem aqui a caixinha de comentários, pode deixar aqui no comentário desse vídeo mesmo. Aproveita, deixa o famoso like, se inscreve no canal. Além do YouTube, você consegue entrar em contato com a gente pelo site da Unisoma, e agora dá para ir direto, né, no link do Deep Talks, então é unisoma.com.br/Deep Talks. Já entra lá, tem todos os episódios e tem um formulário que você manda para a gente, chega direto na gente. E ainda tem, gente, não é por falta de opção, né? Não. Ainda dá para entrar em contato por qualquer rede social da Unisoma, Instagram, Facebook, LinkedIn. Você consegue mandar um recado que chega até a gente. E aí, Adriano, conta pra mim, com quem que a gente vai conversar hoje? Maravilha, vamos lá. Primeiro, sempre uma satisfação estar aqui do seu lado, participar do Deep Talks, é sempre um desafio legal. E essa democratização, né, que a gente quer levar, de fato, conhecimento para a galera que nos ouve. A gente quer que essas pessoas nos ouçam, mas também a gente quer ouvi-los, né? Isso é bem legal. Então, mais uma vez, reforçando o convite da Mônica aqui, escreva-nos, mande as perguntas, sugestões e aí tudo que vocês querem que a gente fala aqui, né? Dando essas... Nosso guia, né? A gente trabalha para chegar até vocês. Então, acho que esse conteúdo tem que estar alinhado com aquilo que vocês esperam também, né? E hoje, né, a gente fala sobre inteligência artificial e assuntos relacionados. Vamos falar um pouquinho sobre diversidade, né, nessa área de tecnologia. E nós trouxemos aqui, né, para desenrolar algumas coisas, pessoas para lá de especiais, convidadas muito tops, como sempre, né? Está aqui conosco a Júlia Tessler, cientista de dados da JUS Brasil. Ela é graduada em estatística pela Unicamp e diversas certificações em IA, né? Então, assim, tem muitas experiências ali, experiências diversificadas, né? Profissionais muito interessante. Então, a gente agradece o convite por ter vindo aqui, aceitar por aceitar nosso convite, né? Falar um pouquinho dessas experiências, né? Sobre o tema. Temos também aqui a Monique Moreno, analista de negócios, trabalha com a gente na Unisoma, na minha equipe. Agora sou eu, fazendo coração, né? Para quem não está aqui nos ouvindo, estou fazendo coração para a Mônica. A Monique, ela é graduada em Engenharia de Produção pela UFABC, né? Cientista de dados pela FIAP, né? E tem também algumas certificações ali, diversas certificações no currículo. Muito obrigado, estou aqui muito feliz de ter você aqui com a gente, né? Também ter aceitado o nosso convite, muito bom. Eu que agradeço o convite, gente. Boa. Isso aí. Podemos. Bora lá. A ideia, então, aqui é a gente conversar sobre diversidade no mercado de trabalho, na área especificamente de tecnologia e inteligência artificial. Perfeito. Né? E, bom, Moni, pode chamar de Moni, né? Pode. Gente, é Monique, eu não sei quem é Monique, tá? Ninguém consegue me chamar de Monique. É a Moni. Eu consigo, porque senão eu me atrapalho. Porque... Eu tenho as duas como parceira de trabalho. Não dá pra falar Moni, não consigo. Eu sou um cara que fala Monique. A gente adivinha pelo contexto. A gente adivinha pelo contexto, Maravilha. É isso. Boa. Aí. Bom, Moni, então, diversidade, né, é um assunto super na moda, né? Tá todo mundo falando sobre inclusão e tal. Mas, e aí, como que é o cenário mesmo? Como que você vê isso? Você tem alguns dados para passar para a gente? No mercado de trabalho, de tecnologia, inteligência artificial, como que é a presença de minorias no mercado de trabalho, nas empresas? A primeira coisa que eu penso, assim, é que é difícil falar que são minorias, né? Porque, por exemplo, a diversidade, ela começa com a diversidade num ambiente que às vezes pode ser... majoritariamente masculino, então incluem-se mulheres, o pessoal que é LGBT, pessoas cis ou
transgêneros, na verdade, né? Pessoas relacionadas à etnia, cultura, tem várias coisas aí que estão relacionadas com a diversidade, mas eu percebo, acho que vocês podem até comentar um pouco, eu percebo que não é representativo em termos de diversidade, só de largada observando o quanto as mulheres estão ocupando esses ambientes, né? Então, se as mulheres são metade da população, a gente sempre... né, vamos arredondar para baixo, né? Exato, a gente sempre regula dessa forma. Quantos por cento das mulheres estão ocupando os ambientes de tecnologia, né? Vem melhorando, obviamente, mas não está batendo a representatividade. E principalmente quando você olha as questões raciais também, é muito complicado. Forte, né? E tem várias coisas relacionadas à identidade de pessoas N, né? Não vou colocar só LGBT, vou colocar todas as pessoas que têm a necessidade da expressão da sua identidade, o quanto que elas estão ou não participando desses ambientes, né? Eu começo o tema explicando assim. Eu achei interessante que você trouxe o seguinte, né? Não são necessariamente minorias, né? A gente fala minoria, mas como você colocou, mulheres, metade da população, né? Pessoas pretas, pardas, são mais da metade da população brasileira, né? Bem mais, dependendo da região, muito mais. Então, talvez sejam minorias dentro das empresas, né? A representação delas está em minoria, né? Eu acho que eu vi uma vez um termo, acho que foi a Júlia até que falou, né? São minorizadas, né? Não é exatamente uma minoria em termos de números, mas acabam sendo minorizadas de alguma forma, né? Faz sentido falar assim daí, né? Exatamente. É só olhar para os... Bom, peraí. Na verdade, antes de eu começar a falar, deixa eu mencionar que todas as opiniões que eu estou trazendo aqui são as minhas opiniões e não necessariamente são as opiniões do meu empregador, nem presente nem passado. E também falar um pouquinho sobre de onde está vindo essa conversa, né? Eu sou uma mulher branca que nasceu e cresceu no interior de São Paulo, né? Em Campinas, que não é uma cidade tão interior assim, é uma cidade grande. Estudei em escola privada minha vida inteira até chegar na graduação, em que eu estudei na Unicamp, que é uma das melhores universidades do país. Então, eu venho de uma posição de muito privilégio para falar sobre um tema muito delicado. E, de fato, apesar de todo o privilégio, eu também vejo o quanto eu sou minorizada no meu ambiente de trabalho, né? Quantas vezes aconteceu de trabalhando em tecnologia, olhar para o lado e ser a única mulher numa reunião? E as pessoas terem as microagressões com você, né? Que não te deixam falar e tudo mais. E tiram teu crédito. E isso acaba virando coisas muito mais complicadas no ambiente de trabalho, né? Vira disparidade salarial, por exemplo. Vira menos oportunidades, vira menos tudo. Então, a gente está falando de coisas que têm muito e muito, muito impacto na sociedade. Não é só da minha experiência pessoal que é pior porque um homem não me deixou falar numa reunião. Apesar de jamais façam isso. Deixem todo mundo falar. Sem dúvida. Eu levanto a questão também, e aí vocês vão poder trazer melhor do que nós aqui, né? Uma vez que também já foi comentado aqui nos episódios, e isso tem sido recorrente, que é a questão de pessoas, né? As mulheres que vêm aqui e falam assim, eu era a única da minha turma, né? Então, a gente está falando de um ambiente de tecnologia, né? Mas isso se aplica em várias áreas, mas na tecnologia a gente vê também um pouco disso. Às vezes, a dificuldade começa lá atrás, né? Assim, você não tem tantas também pessoas, mulheres principalmente, ou mesmo que a gente está falando assim de pessoas que a gente está colocando aqui na mesa, que passaram por um processo de formação, que tiveram esta oportunidade, né? Então, o que a gente está vivenciando agora talvez seja uma consequência desta falta de representatividade, de fato, na formação. Não sei se vocês têm essa mesma visão. Talvez não. Bom, que bom. Eu acho que assim, depende muito, talvez, do curso que você está falando, né? Sim, se a gente claro. pensa em engenharia, por exemplo, e tal. Mas estatística, não. Não. Legal. Estatística, né? Eu e a Júlia somos formadas na Unicamp, na mesma turma. E lá é mais ou menos, assim, no olhômetro é meio a meio, né? Eu nunca contei, Legal. tá? Mas se você for ver quantos homens se candidataram a vagas na Unisoma que eu entrevistei e quantas mulheres, são muito mais homens. Muito mais homens. Interessante. Tá? A gente teve vaga para analista júnior e estagiário 1 ano atrás, mais ou menos. Só apareceram candidatos homens. Puxa. Eu entrevistei 5 homens para cada vaga. Agora, esse ano entrou uma mulher, começou ontem. Maravilha. Tô feliz.
Não, eu Mas trago isso porque... Então, assim, não é uma questão de só da formação. Não, entendo, é uma provocação. Eu entendo realmente a sua colocação, mas tem um algo mais aí. Tem Perfeito. um algo de... talvez a mulher não enxerga, ou, enfim, estou falando mulher aqui, mas também outras minorias, entre aspas, aqui, né? Outras pessoas minorizadas, elas não se enxergam naquele lugar, então Perfeito. elas nem tentam, porque elas não veem, isso aqui pode ser um lugar para mim. E aí, colocando isso na mesa, né? Sabendo que ela vai, talvez, ter algum tipo de preconceito, alguma dificuldade, talvez não faça sentido ela se aplicar a uma vaga, né? Tem essa questão? Olha, o que eu já aprendi uma vez sobre isso, uma pessoa me explicou, é a questão de você ter modelos. Se você não vê alguém como você ocupando aquele lugar, você não consegue se enxergar fazendo aquilo. Entendi. Pode ser muito difícil para quem, né, como a Júlia colocou, é privilegiado, é difícil entender isso, Uhum. tá? Então, por exemplo, eu vim de uma família em que todo mundo fez graduação, todo mundo é formado, todo mundo sabe. Então, para mim, era muito natural fazer uma graduação. Mas tem gente que não tem ninguém na família que fez um ensino superior. Ninguém. Os vizinhos não fizeram. Ele não conhece ninguém que fez. A pessoa fala, não, para que eu vou fazer? Porque ela não se enxerga ali. Tá? Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Você, na verdade, ter um modelo e você se vê ali. Então, tem muitos homens, por exemplo, né, na área de tecnologia. A mulher olha assim e fala, bom, acho que não é para mulher, né? Porque só tem um homem ali. É um inconsciente, lógico. Ninguém Consciente. pensa exatamente dessa forma, né? Ninguém tem esse pensamento consciente. Mas é um pouco disso, de você não ter modelos para seguir. Você não enxerga aquilo como uma possibilidade para você. E esse é o cenário que a gente vê hoje. Então. E fora que ela pode até entrar nesse ambiente, mas ela pode não se sentir à vontade. Aí vem a aí outra começa parte. a vir Aí outras vem a coisas. segunda parte aí do problema. Qual que é o nível de conforto dela em relação àquilo, se ela vê uma possível progressão na vida dela ali dentro daquele ambiente de trabalho, até dentro da universidade, se ela vai enfrentar adversidades por causa disso. Acho que vem um monte de coisa assim na cabeça. Legal. Júlia, conta um pouquinho pra gente, né, essa questão desse processo de inclusão de minorias. A gente sabe aí de alguns trabalhos seus. Conte um pouquinho pra gente. No iFood, eu fui uma das fundadoras e liderei por bastante tempo o Pollen, que era uma iniciativa de diversidade e inclusão das pessoas que trabalhavam no iFood. Mas, assim, antes de começar a falar sobre as coisas legais que o Pollen fez, tem que falar sobre as coisas complicadas que o Pollen traz para a vida das pessoas também, né? A gente acaba deixando para as pessoas que são dos grupos minorizados dentro da empresa a responsabilidade de resolver esse problema. Ah, sim, verdade. E, poxa vida, né? Por que não? Qual é? Eu fui contratada como cientista de dados no iFood. Por que parte do meu tempo tinha que ser doado ao Pollen? Enquanto eu podia estar me desenvolvendo para ter oportunidades na minha carreira que fossem me reconhecer, que fossem me trazer mérito na forma de mais salário e por aí vai. Por que eu tinha que fazer justamente o trabalho doméstico corporativo que os caras não se dispunham a fazer, né? Então, lidar com diversidade e inclusão dentro de empresas, mesmo quando elas levam isso a sério, tira muita oportunidade dessas pessoas que estão também trabalhando com isso. É um negócio que a gente precisa lembrar o tempo todo. O trabalho doméstico corporativo também é trabalho doméstico que deveria ser visto. Dito isso... Não, legal ser levantado. Por que isso é importante? Porque é a coisa certa a se fazer, pô. Qual é, né? A gente tá falando aqui que mulheres são 50% da população, que pessoas negras são 50% da população. População com deficiência no Brasil é muito alta. Quantas pessoas com deficiência você tem no teu círculo de amizades? Quantas pessoas com deficiência tem no teu ambiente de trabalho? Então, o que acontece que a gente não vê essas pessoas e não traz oportunidades também? Então, tem que existir um esforço ativo de trazer as pessoas para o ambiente, e isso vem de todas as partes. A gente não pode ficar dizendo, não, é que faltou oportunidade. De fato, faltou. Mas, às vezes, a gente tem que realmente tirar essa pessoa de lá pelo que a Mônica falou. E dizer, olha só, você tem uma oportunidade aqui. E quando a gente está falando de um mundo em que a tecnologia está presente no nosso dia a dia, que vamos combinar é a realidade, né? Apesar disso, acho que só 60% da população brasileira tem acesso à internet pelo menos uma vez por semana. Que é um número bem assustador. Mas se a gente está falando que existem iniciativas para que todo mundo esteja conectado, a gente vai precisar de pessoas que sabem usar a tecnologia, é verdade, mas pessoas que estão programando aquilo. E se a gente está dizendo que as pessoas de grupos minorizados não vão ser parte da turma que vai programar isso, cadê o espaço para essas pessoas no futuro? Então, de uma forma geral, esse trabalho de inclusão é a garantia que a maior parte da população é parte da sociedade no futuro. Então, tem que se fazer porque é a coisa certa a se fazer.
e tem que ser um esforço ativo de todas as empresas. Legal, eu acho que você colocou uma palavra importante aí, tem que ser um esforço ativo. Né? Não, tem que realmente partir, não, vamos criar vagas para pessoas pretas, vamos criar vagas para LGBT, né? Tem que ter realmente, porque senão não vai sair, né? Não vai ficar sempre nessa... esperando surgir oportunidades, mas a gente tem que criar as oportunidades. Né? Eu concordo e às vezes eu vejo falta de interesse e conhecimento, né, da galera, na boa. Tem muita Você gente... diz dentro das empresas mesmo? Geral, aí eu tô falando da comunidade como um todo. Mas sim, dentro das empresas, mais ainda. Falta interesse e falta conhecimento mesmo da galera. Conhecimento no sentido de o que é uma inclusão, o que é uma diversidade, o que é uma representatividade, por que isso representa, de fato, um crescimento na sociedade. Tem galera que, na boa, eles não veem dessa forma. Veem números, né? Falta também identificar qual que é o poder de você ter a diversidade ali dentro dos ambientes, né? Sim. E pode ser até estratégico para as empresas, claro, estou delimitando dentro das empresas, mas como a sociedade como um todo beberia da estimulação, né, da diversidade. Então, quanto a gente pode, no nível estratégico, estou querendo dizer, Isso. quanto dentro das empresas você pode criar equipes plurais em que você consiga ali potencializar a criatividade dessas pessoas, né? Cada um tem uma visão, uma experiência, uma história de vida ali que pode te dar pontos de vista completamente diferentes e o quanto que isso é grandioso, né? Inclusive dentro da Unisoma, onde a gente está sempre olhando como que eu posso desenvolver projetos melhores, como é que eu posso atender o meu cliente melhor. Então, quanto mais essa engrenagem for movimentada para encontrar criativamente coisas diferentes, super melhora. Sim. Você entrega algo melhor. A gente pode trazer números para isso também, porque só dizer para os executivos que o mundo vai ser melhor não convence ninguém. Quando a gente fala de dinheiro, a coisa fica séria. Tem um estudo da McKinsey de 2017, que eu até brinco, que ninguém mais aguenta citar, na verdade acho que é de 2007, até errei a data, que diz que empresas que têm diversidade de gênero e racial no corpo do executivo têm 35% mais lucro. Uau! Legal. E vamos pensar sobre o mercado que essas empresas atingem, né? Se você tem um aplicativo acessível, de repente você consegue atingir pessoas que são cegas e usam leitores de tela. Uau! Você aumentou o seu mercado que você pode atingir. Então a gente está falando de... Se você vai atingir mais gente, você vai ter mais dinheiro. E para você atingir mais gente e desenvolver coisas para pessoas que são diferentes do teu padrão ali, dos teus coleguinhas, você precisa trazer pessoas diferentes para dentro. Conheçam isso, né? Que vivam isso. De fato, a representatividade está ali também. A minha visão de mundo e os produtos que eu crio são muito enviesados pela forma com que eu cresci. Pelos privilégios que eu tive e pelas dificuldades que eu passei. Então, eu só consigo criar coisas tão boas quanto as que eu faço. E aí, de novo, se eu estou criando, no meu caso, na Jus Brasil, sistemas de busca e recomendação que só tem a minha visão do mundo, eu estou, em primeiro lugar, com a responsabilidade de definir o que é a verdade, né? Porque eu preciso entregar as coisas aí. E vamos combinar que o que eu acho que é a verdade... a gente tem aí uma linha muito tênue com a história das fake news, mas assim, a minha visão de mundo não é necessariamente a visão de mundo correta, ela é o que eu acho melhor, né? Então, como é que a gente traz a possibilidade que as pessoas consigam formar a sua própria? Mas... se eu quero criar as ferramentas que vão, de fato, atender as necessidades de pessoas que são de vários tipos. No Jus Brasil, por exemplo, a gente tem a dificuldade de a maior parte do texto jurídico tá em jurídico, que é uma língua por si só. É muito difícil de entender. Aquilo parece português, mas, sinceramente, não é não. E aí, como é que você quer que uma pessoa consiga entender o processo que ela fez, que tá ali dependendo de uma grana para aquilo, e vai ter que entender aquele processo numa linguagem que, sinceramente, não faz o menor sentido? Não faz sentido na realidade dela. Se o Jus Brasil fosse feito só para advogados, isso seria um problema constante. Ainda bem que não é. Então, esse tipo de coisa, né? Eu tô trazendo exemplos muito, muito extremos, né? Então, pessoas têm deficiência visual, esse lance do jurídico pro não jurídico, porque deixam isso super escrachado. Mas a verdade verdadeira é que de quantas formas diferentes a gente pode pensar nos produtos do dia a dia que apenas não foram feitos para pessoas diferentes dos homens brancos heterossexuais que têm mais ou menos 1,80 de altura usarem, né? Quando a gente para pra pensar um pouquinho sobre isso, fica tão claro. Eu tava aqui me questionando se a gente pegar um parágrafo desses textos jurídicos, né, que todo mundo chama de juridiquês, vamos colocar ali no chat GPT e ver se é o que ele faz. Boa. Não, existe sim, eu entendo sua posição, né? Eu até trouxe recentemente lá no nosso grupo um amigo que se formou comigo, ele é cego. E qual era a dificuldade dele, de fato, né?
diante de um ensino tradicional, né? Estou colocando agora num ambiente diferente do mercado, mas que hoje ele também tem dificuldade de se colocar no mercado. Não estou falando nem aqui de representatividade, estou falando assim de situações que precisam de inovação para que ele esteja dentro do mercado, né? A gente viu muita evolução, mas ainda desperta, de certa forma, uma dúvida se aquela pessoa conseguiria, por exemplo, atuar por conta das tecnologias que ele tem à mão. Quer dizer, é aí que entra o que você falou. Se você não passa pela dor, você não consegue inovar. Você não sabe qual é a... Você não vê necessidade. Você não vê necessidade, né? Perfeito, Exato, você não consegue enxergar. Esse é o ponto. Foi legal você trazer esse exemplo, porque eu estava tentando lembrar quando foi que eu escutei isso. Ah, legal. Porque eu também dei um exemplo de uma amiga minha, Foi, né? verdade. Que ela é PCD. E ela tem muita dificuldade de acesso, né? Ela precisa de rampas, ela precisa de elevador. Ela entrou na Unicamp numa época que não tinha elevador em lugar nenhum, então foi uma briga para ela conseguir acessar os laboratórios, porque ficava tudo no segundo andar e não tinha elevador, etc. E convivendo com ela, a minha visão de mundo mudou. Por quê? Porque agora, todo lugar que eu vou, eu olho, a Juliana não consegue vir aqui. Exato. Eu vou, assim, mudou essa minha percepção, sim. né? Eu fico olhando, tem uma rampa, tem elevador, como que o pessoal chega, sabe? E, tipo... isso porque eu convivi com ela, porque senão eu nunca ia ter essa Não ia noção, despertar, por isso jamais. que eu falei do desconhecimento. E aí eu tô falando do desconhecimento geral, né? A falta de interesse também tem a questão da falta do conhecimento. Tem gente que sabe e tem gente que ignora, mas tem gente que desconhece. Mas aí, quando a gente volta para o ambiente de trabalho, tem o próximo passo. O Brasil tem uma lei que toda empresa que tem mais de X pessoas, eu não lembro quantas são, precisa ter Y% pessoas com deficiência. E toda empresa que não cobre esse percentual tem que pagar uma multa. Isso é lei. Ainda assim, aonde é que estão as pessoas com deficiência nas empresas normalmente? Você costuma ver CEOs de empresas que são pessoas com deficiência? Os cargos corporativos, os executivos, né? É difícil. Você costuma ver pessoas com deficiência fazendo parte das equipes de tecnologia? Não. A gente acaba jogando essas pessoas para escanteio. Que nem tudo. A gente faz de conta que elas não existem, a gente joga para posições que estão muito aquém da capacidade delas. Então, na prática, a gente continua só perpetuando o preconceito dentro das empresas quando a gente não trabalha também com inclusão. Então, o esforço ativo não é só para trazer as pessoas. Então, o que você está falando é que não é só abrir vagas, né? Não é só contratar. Tem um que é mais ali, né? Para quais vagas, por exemplo, né? Exatamente. Como, né, vagas de escanteio. Aí entra o lance do preconceito. Às vezes a gente, desconhecendo, a gente acaba tendo esse tipo essa desinformação acaba gerando um preconceito. A gente fala, puxa, será que aquela pessoa vai conseguir... vai conseguir atuar, né? E aí eu tô falando principalmente para pessoas com deficiência. Como é que isso vai acontecer? O que eu preciso preparar meu ambiente para que essa pessoa se desenvolva? Isso não existe. Né? Ninguém se preocupa com isso. Aí acho que talvez os casos que você está falando, eu vejo muito nisso. Né? Bem nesse caminho. É que não é só contratar, é manter um ambiente seguro para todo mundo que está ali, né? A gente está falando do PCD, mas tem várias pessoas que dependem de como que a cultura da empresa trata você dentro desses ambientes para você se sentir igualdade mesmo em relação às pessoas. Ou porque esse ambiente também está ocupado por pessoas que são parecidas com você e você consegue se sentir à vontade. Ou se você consegue olhar em volta e ver que essas pessoas elas têm as mesmas possibilidades de progressão, por exemplo, de carreira. Isso, se elas são reconhecidas, né, pelas suas capacidades, independente de qualquer coisa, porque tudo isso compõe a identidade da pessoa. E uma coisa que eu sempre falo em relação à identidade das pessoas, que eu gosto de repetir, que eu acho muito importante, é o quanto você garante a identidade da pessoa, o quanto você garante também a potência dessa pessoa. Porque a partir do momento em que uma pessoa entra num ambiente e ela não é capaz de ser quem ela é, como que essa pessoa se expressa? Como essa pessoa coloca para fora o potencial dela de diversas formas, a criatividade, a percepção sobre as diferenças, a própria opinião ali, como que ela se posiciona. Então, será que essas pessoas elas não se sentem incapazes de produzir, colocar toda essa potência para fora nesses ambientes? Então, por isso que eu digo que o quanto que é importante o próprio ambiente, a própria cultura tá ativamente disposta e comprometida com esses parâmetros
para garantir a pessoa lá dentro e tudo mais. É esse potencial que a Júlia comentou, né? Eu consigo dar exemplos até mais concretos, baseados na experiência que eu tive vindo aqui gravar com vocês. Se a gente parar para pensar também, momentos em que você se expõe de uma forma dessas pública, num podcast, fazendo uma apresentação na tua empresa, fazendo uma apresentação numa comunidade, você está também se expondo para o mercado. E isso te traz vantagens. Você passa a ser uma pessoa visada no mercado e que as pessoas têm interesse em saber mais sobre o que você faz. A Mônica estava me contando da dificuldade que é convencer os colegas da Unisoma a virem aqui conversar. Em particular as mulheres, que falam... É mesmo? Ai, não tenho nada para contar. Ou, ai, tenho vergonha. Ai, não sei o quê. E tem que existir um esforço ativo de ir lá buscar a galera e dizer, vem aqui. E sempre rola, tipo, uns momentos ali de tremer e não gostar e se sentir desconfortável, porque vamos combinar, não é uma situação legal. E aí depois a pessoa se solta. E claro que ela tinha uma história para contar, poxa. Ela só precisava do espaço para contar muito melhor e do do que ela sabia. certo. Muito melhor do que ela imaginava. Então, isso é importante também, né? Incentivar que essas pessoas saiam da zona de conforto quando elas quando você sabe que aquilo é, de fato, uma possibilidade, né? Porque isso traz muitas vantagens em termos de carreira, em termos da empresa também, né? Querendo ou não, isso faz com que a Unisoma mostre o quão disposta a lidar com diversidade e inclusão ela tá para o mundo. Então, é bom para todo mundo. Todo mundo só ganha. Com certeza, com certeza. E aí, quando você fala de valores, né? Você trouxe números pra gente. Assim, os números mostram, né? Evidenciam, mas a gente sabe que isso na prática rola. Então, assim, quem tá antenado com essa história, tá vendo isso acontecer, então a gente vê hoje as siglas, né? E diversas as questões de governança, o ESG, muito em evidência, tudo. Boa. E a galera coloca isso, tá rolando, tá... Assim, cuida dessa questão que você vai ter ganho, que você vai contribuir melhor para a sociedade, que você vai contribuir melhor para os seus clientes, para os seus parceiros. É uma coisa coletiva mesmo, né? E um pouquinho também, até voltando na primeira fala da Mônica. Quando você... Claro que as pessoas de grupo minorizado não deveriam ter essa consciência o tempo todo, porque também não é responsabilidade delas. Mas, querendo ou não, quando você vai se expõe, especialmente de uma forma pública, tem alguém que está ali te assistindo, que vai se inspirar em você e vai falar, poxa, né? É um modelo. Tá aí meu modelo. Tá aí alguém que eu posso me inspirar para chegar lá. E também, né? Eu acho que uma parte importante da forma com que eu posso devolver isso para a comunidade é ajudando as pessoas. Se faça aberto para conversar. Eu mencionei no episódio sobre carreira em ciência de dados que tem que fazer networking. E tem mesmo. Isso vale para pessoas de grupo minorizado também. Viu uma palestra de alguém que você gostou? Entre em contato. Manda uma mensagem. E você, pessoa que deu a palestra, seja simpático, né? Saiba que você tá de fato... Grupo, né? Você tá atingindo aquela pessoa de uma forma muito positiva. Que é assim que a gente devolve para a sociedade. Não, achei bem interessante isso. E agora eu tô aqui me sentindo representante, Opa, claro. sei lá, de mulheres, pessoas LGBT e tudo mais. Se inspirem em mim de alguma forma. É isso aí, boa. Porque, querendo ou não, você nunca deixa de carregar quem você é, né? Não, inclusive, diante do que eu falei pra você, o quanto que a identidade é uma parada importante. Você colocou isso porque você tem uma experiência já de você não poder ser quem você é, né? Você já passou por isso? Já teve dificuldade? Eu nunca passei pela experiência de não poder ser quem eu sou, mas eu já passei por circunstância em que eu tinha que esconder quem eu sou por causa de alguma situação, assim, né? Por exemplo, não poder dizer que eu namoro tal pessoa, sabe? Essas coisas eu já passei. Mas nos ambientes em que eu não dependo de outras pessoas para estar... estou acompanhando, os meus ambientes são 100% claros de quem eu sou desde o primeiro momento. Eu lembro que quando eu entrei na Unisoma, foi bem curioso, porque eu era de uma outra empresa, que a gente acabou entrando, né? A Zero Gap, entrou todo mundo junto, e aí super teve uma apresentação de todo mundo. Eu lembro que no primeiro dia, chamaram a gente para conversar, era um bate-papo envolvendo a empresa inteira, e eu lembro que eu saí dessa conversa com claro para todo mundo que eu era uma pessoa LGBT. E assim, abertamente, acho que não sei se eu comentei que eu namorava, ou eu não lembro qual que foi o assunto, assim, mas desde o primeiro dia achei que esse aspecto da minha identidade também tinha que estar evidente. Sim, e eu acho que assim, quando você se posiciona, é muito importante esse posicionamento. Não que isso seja uma obrigatoriedade. De certa forma, assim, se eu, né, aqui agora como hétero, sou casado com uma mulher, posso falar, não, eu tenho uma mulher e tenho 2 filhos, por que você também não pode? Porque exato, né? Da mesma forma. Isso foi muito legal, porque mostra quem você é. Quando a gente
quando a gente consegue... obviamente que nós somos pessoas... nosso relacionamento é profissional. Mas a partir do momento que você conhece um pouquinho mais da pessoa e tem esse respeito, você acaba ajudando a pessoa, por incrível que pareça, né? E sendo ajudado. De certa forma, isso faz parte do nosso coletivo, nosso dia a dia. A gente lida muito, né? A gente conversa muito durante o dia. Então, é muito bom isso. Muito legal. E a gente compartilha as nossas vidas. Exato. Elas estão relacionadas. Mesmo Ainda mais em casa agora, né? Fazendo nosso trabalho híbrido, poxa. Faz muito sentido. Legal. E a gente não pensa também na inclusão em coisas no dia a dia, em empresas de tecnologia. Por exemplo, eu lembro, a gente também mencionou no episódio da carreira em ciência de dados, da importância de saber inglês. Exato. E a gente normaliza o fato que as pessoas falam inglês e falam um monte de termos em inglês o dia inteiro, o tempo todo. Sem pensar que as pessoas podem simplesmente não estar entendendo o que você está falando. Elas não sabem do que aquilo se trata. E a gente parte do princípio que porque eu sei inglês e estudei numa escola particular de inglês, todo mundo sabe. E é mentira. Não. Esse é o ponto legal. Você comentou, Juliana, de iniciativas nas empresas, né? Na sua posição, qual a importância das empresas, além do retorno, que você já até citou, qual a importância das empresas investirem em diversidade e inclusão? Qual que é a sua posição em relação a isso? Eu vou colar do Manifesto de Diversidade e Inclusão da JUS Brasil, que eu trouxe aqui, que eu, de fato, me identifico muito. Então, essa aqui eu estou pedindo permissão à empresa para trazer. Diversidade importa, primeiro, porque é justo, que a gente já falou. Perfeito. Historicamente, pagar de volta para grupos subrepresentados que não tiveram a mesma oportunidade que os outros por puro preconceito e problemas históricos é super relevante. Segundo lugar, porque a representatividade importa quando a gente fala da demografia brasileira. De novo, a gente está dizendo que se a gente não vai atingir mulheres, a gente não vai atingir 50% da população. Enfim, isso não faz Minimamente sentido. isso. Pertencimento é a base de um ambiente inclusivo. Então, como a Monique falou, você sentir que você pertence é a base para que você, de fato, sinta que você pode ocupar aqueles lugares. E a gente se compromete com a criação desse ambiente para que as pessoas sejam quem elas são e se sintam parte do que nós somos também. E, por fim, porque todas as pessoas são extraordinárias. E é simplesmente nosso papel contribuir no desenvolvimento dos talentos. Então, o que é que rola? As empresas, a gente pode tratar as empresas e as iniciativas de diversidade e inclusão como uma casinha. A empresa é a casinha, no caso. Então, tem as coisas que a gente pode fazer para trazer a gente até a nossa casinha, né? Mostrar, né, que as empresas, de fato, estão comprometidas com diversidade e inclusão. E de que forma a gente faz isso? Trazendo representatividade para as propagandas da empresa. Então, toda empresa tem aquele site que fala do institucional, de como aquela empresa é legal. Se tiver só foto de homens brancos, você já sabe que talvez aquele não seja o seu lugar, a não ser que você seja um homem branco. Então, faça um esforço aí para isso. As formas com que essa empresa se mostra para o mundo também, né? Se você só vê palestrantes de tecnologia que são homens, você sabe que talvez não tenha tantas mulheres por lá. E esse tipo de coisa, mas fazer também parte de iniciativas de comunidade que podem ajudar. Por exemplo, quando a gente fala de programação em ciência de dados, tem a PyLadies, que é enorme, que são as mulheres que programam em Python, que está presente em todos os estados do Brasil e consegue ter um mega alcance de mulheres que trabalham com isso, que tem essa linguagem como parte do arsenal de ferramentas que conseguem mexer. Então, fazer parcerias com esse tipo de coisa, estar presente nesses ambientes, patrocinar esse tipo de coisa, né? As comunidades de tecnologia dependem muito do patrocínio das empresas. E você mostrar que você está comprado com isso te ajuda a trazer talentos. Então, né, essa forma de como a empresa se mostra. Na porta, a gente tem que garantir a inclusão. Garantir que essa pessoa, de fato, vai se sentir bem. E isso não é só dar espaço para falar e etc, etc. Também parte do princípio de... Se a pessoa tem tudo que ela precisa para trabalhar bem, para uma ergonomia necessária para trabalhar bem, né? Para exercitar bem a função dela. Então, e dentro de casa, de fato, trazer para dança. Não pode tolerar microagressões. Não pode pagar coisas diferentes para pessoas que exercem a mesma função. Não pode várias coisas. Isso tem que ser muito claro. Tem que ter um esforço ativo para manter as pessoas incluídas. Pensar na forma com que você se expressa também. Eu estava abrindo aqui várias dicas, na verdade, de livros e filmes. Eu trabalho com busca e recomendação, né? Então, eu leio muito sobre tecnologia no geral. Legal você ter falado isso, porque todo esse material, que aí a gente pode trazer, links que você trouxer pra gente, a gente publica junto. Isso é muito, muito rico pra gente, tá? Muito legal. E tem o livro que eu tô lendo agora, chama Algoritmos de Opressão, que tá muito focado sobre como o Google molda a visão de mundo das pessoas. E aí, a autora, que é uma mulher negra, traz um exemplo de quando ela foi receber as sobrinhas em casa e ela queria saber o que crianças negras podem fazer, que é interessante. E ela procurou simplesmente por Black Girls, que é a tradução de crianças negras. E ela recebeu o site de pornografia.
Então, o esforço ativo para a gente criar produtos que de fato façam sentido, que não são preconceituosos, é muito importante. A linguagem, a gente se comunicar de uma forma também que é mais inclusiva é super relevante. Por que eu tenho um esforço tão grande em falar pessoas desenvolvedoras ao invés de desenvolvedores? Eu reparei. Porque eu acho que é importante que as pessoas se entendam naquela posição. Eu acho que quando a gente está falando também de crianças, né, da criação, eu não tenho filhos, então eu não posso dizer como é que eu vou criar meus filhos. E até porque eu não quero ter filhos. Mas o que eu acho que as pessoas deveriam fazer, né? Nos anos 80, quando separaram os brinquedos em azul e cor-de-rosa, o cor-de-rosa ficou com a cozinha, com as bonecas, com as coisas. E os meninos ficaram com os carrinhos. Os meninos ficaram com os azuis, os carrinhos, os computadores, esse tipo de coisa. Então, a gente está incentivando as crianças, meninas, desde sempre, a tratarem de coisas domésticas, a pensarem nessa coisa de cuidar do outro. E não de fato exercer carreiras e pensar em construções desse tipo. Aí, eventualmente, apareceu lá o Tectoy da Barbie. Isso aí pode ter dado uma mudada naquele momento para as crianças que viveram aquilo. Carrão, né? Carrão da Barbie todo rosa. Só que a gente fica definindo que os brinquedos são rosas e azuis, sim, e até tretas políticas à parte com isso. Mas, na prática, a gente está incentivando coisas bem diferentes. E aí tem um documentário que chama... eu não consegui achar o nome dele em português. Ele estava na Netflix. Chama The Mask You Live In, que é uma tradução de A Máscara em que Você Vive, ou A Máscara da Masculinidade, que fala sobre como a masculinidade na sociedade é tóxica para os homens, em particular. Porque a gente cobra que os homens não liguem para as outras pessoas, não pode chorar, não pode ter sentimentos, não pode ter empatia. Tipo, pô! Tem o lado perverso da história, né? E a gente acha que os homens que fazem isso são fracos. Porque eles são associados a características femininas. Eu fiz fracos entre aspas aéreas aqui, para quem tá ouvindo ao invés de vendo. Então, a gente precisa tratar dessas coisas como algo que é benéfico para a sociedade inteira. Porque de fato é. E aí, se a gente quer falar de exemplos também, né? Quando a gente fala de computação, a verdade verdadeira é que as mulheres dominavam a computação até os anos 70, quando os homens perceberam que isso era uma mega oportunidade de trabalho, e aonde vai dinheiro, vai gente, e eles canibalizaram esse lugar. E aí, a minha experiência não é essa, porque eu não estudei computação nem engenharia, mas as mulheres que estudaram isso contam histórias terríveis, desde assédio moral de professores, até sexual, né? De sentir que elas não deveriam estar lá. E eu vi isso ativamente das pessoas, dos professores e dos colegas, que elas não deveriam estar lá. E, poxa vida, né? Eu quero estar onde o dinheiro está também. E as mulheres também são responsáveis, normalmente, por coordenar as finanças da casa. Então, em geral, se você dá dinheiro na mão de mulheres, elas sabem o que fazer melhor do que os homens. Fica a dica. Mas o filme que eu trouxe sobre isso é Estrelas Além do Tempo, que conta a história real de programadoras da NASA, num tempo em que programadores, no caso, não mexiam com computadores, faziam cálculos na mão. E eram 4 mulheres negras trabalhando ali num ambiente masculino e todos os preconceitos que elas viveram. É um filme muito legal, que teve vários prêmios e acho que vale a pena ser assistido. Esse eu acho que tá no Netflix ainda. O A Máscara que Você Vive, eu acabei de ver que saiu do streaming, mas você deve conseguir encontrar na internet aí. A gente joga os links lá pra galera. Boa. Eu lembrei também de um... Você falou de série. Tem uma que chama Machos Alfa. É uma série espanhola. E aí tem uma questão de desconstrução da masculinidade. É muito louco. É muito curioso. É uma comédia. É uma palhaçada, mas tem um fundo muito legal ali. E é nessa linha também muito legal. Recomendo aí pra galera. E eu acho que esse exercício nas empresas também começa por... Para estudar, de fato. É isso. É o que eu falo. Faz uma reflexão sobre quantas mulheres você tem. Onde é que estão essas mulheres? Elas estão só na equipe de vendas porque você acha que as mulheres sabem se comunicar melhor ou gostam de telefone? Ou você nunca nem pensou sobre isso, mas casualmente todas as mulheres estão lá. Para estudar. Faz aí tem várias empresas que fazem isso, mas também tem formas de fazer isso sem contratar empresas terceiras. Mas faz um senso de inclusão sobre como as pessoas estão se sentindo pertencentes naquele ambiente. Esse tipo de coisa pode te apontar vários indicadores aí em que você, que em particular acha que diversidade e inclusão é uma bobagem, poderia estar ganhando mais dinheiro ao pensar um pouquinho mais sobre isso. E às vezes, eu sei disso pela minha experiência, só das empresas falarem disso de uma forma franca e transparente mudou muito a forma com que eu enxergo aquelas empresas. Porque toda vez numa entrevista de emprego eu perguntava, legal, e o que vocês têm aí de iniciativa de diversidade e inclusão?
E quando a resposta era uma coisa do tipo, tem um grupo aqui que está super lidando com isso, eu já sabia que aquilo estava virando um trabalho doméstico corporativo de alguém que poderia estar se desenvolvendo e que a empresa talvez nem estivesse lidando tanto com isso. Mas falando de não ter políticas claras. E compromissos claros. Sim. Quando a empresa passa a falar, na Jus Brasil, por outro lado, a resposta que eu recebi foi bem diferente. A gente sabe que a gente tem um problema, o percentual de mulheres em tecnologia é tanto, o percentual de pessoas negras trabalhando em tecnologia é tanto, esse percentual na empresa inteira representa tanto, não tem mulheres na liderança. Foi assim, muito claro. Sim. Ou seja, E na lata. sabemos que temos um problema. Eu acho que é o primeiro passo, né? É você reconhecer que tem um problema. O que o Jus Brasil fez desde então? Contratou uma pessoa para liderar a iniciativa de diversidade e inclusão, uma head de diversidade e inclusão, que trouxe aí várias metas para a empresa. Como deveria ter metas para tudo. Se uma empresa tem metas de quanto deveria ter de receita, quanto deveria ter de lucro, por que não tem metas de quantas mulheres deveria ter em tecnologia? Perfeito. E se é um negócio que é tratado de forma séria, deveria ter uma meta séria também. Então, eu acho que é justo que a gente cobre isso das empresas. Legal. E aí, uma vez que você, pensando agora na discussão de carreira, empresas, uma vez que você está nesse ambiente e a gente tem o privilégio de estar numa carreira muito aquecida, a gente pode escolher as empresas que a gente quer ou não fazer parte, baseadas no quanto elas ligam para isso. Aliás, a gente pode escolher as empresas e o que a gente consome, né? Então, isso está sendo muito discutido, né? Uhum. É muito legal você trazer essa questão de você pode escolher o que você trabalha, você pode escolher onde você... do que você consome. Isso... Eu tenho percebido cada vez mais essa tendência de entender como é que a sua empresa se comporta. Tanto que a gente já falou sobre isso da sigla, né? Da questão que está em voga ali, da ESG, ser tão buscada ali. E é muito difícil a gente lidar. Primeiro, no sentido que eu preciso crescer, eu preciso inovar, eu preciso reduzir, aumentar minha margem de lucro. Por outro lado, eu tenho que ter esse cuidado. Peraí, preciso tirar uma dúvida. O que é ESG? A governança. Ah. Governança social, ambiental. É aquela preocupação que as empresas estão tendo agora. Boa. Então, isso está muito, cada vez mais, assim, a gente vê as empresas buscando isso. Até para atrair, né? Não só talentos, mas também consumidores. É isso aí. Boa. Bom, acho que o nosso tempo deu. Muito bom. O papo é bom aqui, Papo gente. Bom, muito obrigada, Júlia. Obrigada, Moni. Eu que agradeço. Muito bom ter vocês aqui. Espero que a gente tenha outra oportunidade. Tá bom. Quero muito que a gente continue esse papo Aguardo outro dia. convites. Aguarda convites? Aguardo convites. Olha aí. Beleza, vamos pensar aí, hein, Adriano, mais pautas. Aliás, né, para quem ficou com dúvida ou quer ouvir um pouco mais sobre esse assunto, manda as perguntas aí, recadinhos, sugestões, críticas, enfim. A gente quer ouvir, quer saber o que vocês querem saber mais aqui. Se tiver bastante pergunta aí, a gente traz as duas de novo para continuar esse papo com toda certeza. Então, de novo, é só entrar lá no site unisoma.com.br/deeptalks, tem lá o formulário, tem todos os episódios, tem o formulário para falar com a gente, ou através de qualquer rede social, LinkedIn, Unisoma, LinkedIn, Facebook, Instagram da Unisoma, você consegue entrar em contato com a gente. De novo, obrigada. Foi muito bom. Ótima conversa. Até mais, pessoal.